Olá, sou o Bruno. Eu escrevi um livro chamado Atos de Intervenção Comunista. É esse livro aqui. Eu gostaria agora de tratar de uma visão geral da organização atual em que encontramos com relação à organização que proponho, para a gente entender melhor as ideias do meu livro. Grandes cidades como o Rio de Janeiro foram erguidas sem planejamento há muito tempo e apresentam diversos defeitos que, em meio ao capitalismo, fazem com que a sociedade toda se escravize em torno das próprias falhas em suas atitudes do dia a dia. A questão de adquirir a casa própria por si só já consome anos e anos de suor, enquanto os donos do poder aquisitivo, em sua administração egoísta e irresponsável, além de cobrar tamanho esforço para a compra, não possui capacidade intelectual para aprimorar a estrutura produtiva e a produtividade, com a finalidade que exige-se menos esforços para produzir mais e melhor. O ideal seria que, de mãos dadas e em comum acordo no planejamento de metas de produção, a sociedade possa construir uma única e grande avenida na orla, com poucos arranha-céus bem espaçados entre si e interligados por metrô, que podem ser até da altura do Cristo Redentor, como tem na China, e talvez até erguidos em cerca de um mês, uma vez que na China há arranha-céus construídos em 19 dias. Isso é possível desde que o faça através de uma estrutura produtiva com muita automação e tecnologia de ponta, além de recursos de alta qualidade. As residências poderiam ser bem espaçosas, uma vez que são construídas com tal facilidade, e estas seriam as condições ideais para estruturar as cidades com economia de recursos, ao deixar de desperdiçá-los em ocupações ao longo de amplo espaço horizontal, de forma que facilite as condições para equiparmos o espaço urbano da melhor maneira possível, com saneamento, distribuição de água potável, cabos de energia e todos os tipos de cabeamento, gás, etc. Pois em pleno século XXI, vivemos em um mundo onde cerca de 4 bilhões de pessoas não possuem... cerca de 2 bilhões de pessoas não possuem banheiro e 4 bilhões não têm acesso a um saneamento apropriado. Podemos mudar essa realidade, onde desperdiça-se tanto trabalho de construção e manutenção em longas estruturas horizontais de concreto, cimento, asfalto, que é derivado do petróleo, etc., e iluminadas por meio de muita despesa de energia elétrica. Grande efetivo necessário para a segurança pública, árduos esforços para a higienização em construções onde a água da chuva polui o ambiente, uma movimentação de alto consumo energético, lenta, caótica, através de longas distâncias que irritam e desmotivam profundamente o trabalhador. É interessante notar também a finalidade da grande maioria das estruturas tidas como produtivas no espaço urbano, que mantém as pessoas ocupadas nessa distribuição de produtos, de forma que, após se locomoverem até o local de trabalho, permanecem lá parados em meio aos produtos, esperando que o consumidor também venha àquele local para buscá-los. Então, a não ser por alguns bons serviços prestados, não há lógica nem logística nesta organização da sociedade, que se esforça tanto, durante tanto tempo, para adquirir produtos que vêm, em grande parte, de máquinas superprodutoras, onde na produção dedica-se minutos ou frações de minutos para fornecer a quem se dedicou dias para adquirir. Imagine-se toda esta movimentação exterior à estrutura produtiva real fosse aplicada em seu aprimoramento e, consequentemente, em prol de sua produtividade. À medida que isto aconteça,
e permita-se a troca de ensinamentos, de segredos de patentes de maneira livre, o desenvolvimento tecnológico dará um grande salto de qualidade, com a multiplicação exponencial da probabilidade de feitos de progresso, e descobriremos novas e melhores formas de obter resultados com cada vez mais tipos de recursos, permitindo com que a produtividade seja mais funcional com o que há de menos abundante em termos de recursos, e também aqueles de difícil acesso. Poderemos optar pela utilização dos recursos conforme prioridades. Desta forma, a produtividade avançaria junto à economia do que há de mais importante em termos de recursos. Então, tudo isso aliado à noção do trabalho voltado à estrutura produtiva real, principalmente a ciência, tecnologia e indústria, poderia transformar rapidamente nossa realidade ao produzirmos mais e melhor em menos tempo. Nestas condições ideais, poderíamos avaliar quanto tempo gostaríamos de trabalhar em funções estatais e quanto tempo gostaríamos de descansar, se divertir ou trabalhar em projetos de interesses pessoais. No caso das atividades livres, isto seria útil às pessoas que não consigam se encaixar nas atividades estatais mais desejadas, assim respeitando suas diferenças. Porque, claro, existe maluco para tudo. Por exemplo, na Universidade Federal da minha cidade, aqui em Niterói, há muitos anos a gestão governamental vem trabalhando em cima de estrume de vaca para a geração de energia. Temos que respeitar esse tipo de interesse exótico, pois um dia pode gerar algum benefício que ninguém poderia imaginar. Além do que, as pessoas são dignas de se moverem em prol de interesses pessoais, visando benefício próprio, à medida que tenham não só aspirações, mas necessidades, no bom sentido, individuais, que não sejam foco ou prioridade do coletivo. No livro, propõe algumas estratégias possíveis para a gestão governamental acelerar e aprimorar a produtividade de forma estratégica e lógica, em meio a metas de produção democráticas. São algumas propostas constitucionais para seguirmos sob a melhor administração possível, rumo ao progresso que seria acelerado ao máximo à medida que prezasse simultaneamente pelas diversidades do coletivo democrático e permitisse ao máximo as condutas individuais. Não há uma fórmula para esta utopia que proponho, mas tento denotar uma obediência da sociedade a algumas decisões arbitrárias da administração, ao mesmo tempo que os administradores também respeitem a grande maioria das imposições do povo, e ainda que todos respeitem o direito à atividade livre individual de pequenos grupos. É a melhor forma que imagino uma organização com administração onde não haja dominação. Quanto à dinâmica e à caracterização da organização como todo, em meio ao progresso de avanço do desenvolvimento humano, gostaria de ler uma passagem extraída do livro. Muitos costumes tenderão a mudar em meio à nova organização social. A ética caminhará junto ao desenvolvimento humano, promovendo uma transformação moral que será refletida nas atitudes e desencadearão uma completa transformação das relações humanas, gerando uma evolução social que será sinônimo de estado de bem-estar. Para gerar um panorama, imagine a enorme população pobre ou na miséria que está sujeita a todo tipo de problema e entrave para servir a sociedade com aquilo que pode fazer. E com isso vivem elas próprias em um estado de mal-estar. À medida que a sociedade promova a inclusão, grandes talentos serão desenvolvidos de forma que todos os sonhos possam ser realizados, de acordo com um único fator, o empenho. As pessoas irão aprender que conseguem realizar seus sonhos. À medida que grandes projetos sejam postos em práticas, haverá reconhecimento, motivação e usufruto, que por si só já contribuem para o bem-estar. Ainda há outras questões, no âmbito das relações humanas, referentes ao fato que, à medida que a pessoa puder contribuir,
haverá gratidão e desejo de retribuição, aumentando o desejo de contribuir. Assim, promove-se o aprimoramento da própria organização. Com este aumento da contribuição e retribuição, gera-se outro tipo de união, com mais cooperação e sucesso, e assim os laços fraternais são ainda mais fortalecidos. O amor é esta evolução dos laços fraternais, que junto aos assuntos metafísicos tratados em epistemologia, conforme o entendimento do que queremos para nós e para vós, primando pelo tripé do livre-arbítrio, que são a liberdade de pensamento, expressão e atitude. Assim, engloba-se todos os fatores do âmbito das relações humanas que juntos promoverão a aceleração do desenvolvimento humano. Então eu peço por favor que ajudem a compartilhar, a divulgar as ideias, o vídeo. E caso tenha interesse em comprar o meu livro, entre em contato por e-mail atodeintervençãocomunista@hotmail.com. O C sem cedilha e o A sem tio. Tá bom? Obrigado.